de reivindicar, porque era uma luta justa, pacífica. Hoje de manhã, como vocês viram, o grupo indígena do Urucu estava lá na frente da COP30. Nós conversamos com eles, eles vieram de longe, um longo caminho para poder estar presente, para serem ouvidos. Então nós trouxemos eles aqui para ter um diálogo com as duas ministras e comigo, e foi um diálogo muito construtivo, muito positivo, mas realmente eles têm preocupações muito fortes, muito legítimas, e nos transmitiram 2 documentos que nós recebemos formalmente e que vamos procurar levar adiante todas as preocupações que eles têm. Eu esclareci que a COP30 é um exercício que favorece os indígenas, que fortalece as consultas aos povos indígenas e que, portanto, é uma conferência que deve ser apoiada, e eu acho que houve uma reação muito positiva com relação a isso, e as duas ministras também comentaram sobre os pedidos específicos das suas pastas. Primeiro, dizer que é legítimo esse manifesto do povo Munduruku, que vieram aqui justamente pedir esclarecimento sobre os processos demarcatórios dos 2 territórios Munduruku, que é o território Sauré-Maibã e Sauré-Bapim, e ali a gente informou que o processo demarcatório do Sauré-Maibã já foi assinado pelo ministro Lewandowski ainda no ano passado, está agora com a FUNAI, que já está contratando uma empresa para fazer o processo da demarcação física, que é a instalação dos marcos, das placas nos limites do território. Então trouxemos essa informação do processo demarcatório do Sauré-Maibã e agora do Sauré-Bapim, está no Ministério da Justiça, já num pacote de terras que estão com o ministro Lewandowski para que seja assinada a portaria declaratória. Então, em relação aos processos demarcatórios, isso é o que a gente informou e é o que nós vamos seguir providenciando, para que a gente avance nesses processos até o final ainda deste ano. Em relação às demandas mais gerais para o governo, eles têm preocupações muito fortes, e depois a própria Alessandra está aqui, que é a liderança indígena dos Mundurucus, uma das lideranças indígenas dos Mundurucus, preocupações muito fortes com relação a fazer o rescaldo da desintrusão da terra indígena Munduruku. Esse processo começou em 2004, envolvendo 19 ministérios, já foram... 2024. Em 2024, quer dizer, envolvendo 19 ministérios, já foram feitas várias operações que destruíram 53 acampamentos, 300 milhões de reais em multas foram aplicadas, 39 escavadeiras e 60 dragas foram destruídas. Mas, quando foi feita a operação, houve uma divulgação muito intensa que a operação estaria chegando à Força de Segurança Nacional e houve uma evasão de alguns criminosos. Então, o IBAMA estará retornando. Obviamente que nós do IBAMA não damos publicidade às nossas operações, mas com certeza esse rescaldo está programado. E preocupações em relação a Ferrogrão e em relação a concessões de hidrovias e de portos. No que concerne a Ferrogrão, não existe um pedido de licenciamento dentro do IBAMA, como eu já disse para vocês. Esse processo está judicializado. Quando foi apresentado o IARIMA, estava muito ruim, o IBAMA devolveu e desde então não foi reapresentado. Mas a preocupação deles continua e é uma preocupação legítima.
que nós estamos aqui nos comprometendo com aquilo que nos compete e estaremos encaminhando tanto para o Ministério do Transporte quanto para o Ministério de Minas e Energia em relação a denúncias de mineração, as questões que foram postas. No que concerne à fiscalização, vocês já sabem que é o nosso trabalho fazer isso, e fazer o rescaldo e aumentar a fiscalização faz parte do nosso compromisso, que é constante. Então, Ministra Sônia, e o acesso dos Mundurucus à Zona Azul? Por que eles não estavam na sessão de diálogo que teve ontem? Então, aqui para a Zona Azul, nós conseguimos credenciar 360 indígenas nessa articulação com o movimento indígena. Né? E nós, só da Amazônia, são 650 indígenas credenciados. Lógico que não houve ali a contemplação de todos os povos da Amazônia, né? Uma vez que é uma diversidade imensa. A Alessandra está credenciada na Zona Azul, né? Ela está representando os Munduruku nesse credenciamento. A gente conseguiu ampliar pela primeira vez na história a participação indígena. Essa participação nunca houve na história das COPs, então foi um trabalho junto ao Itamaraty e junto à presidência, assim como o secretariado da UNFCC, para garantir que nesta COP na Amazônia pudesse ter essa presença indígena. Por isso a gente construiu também outros espaços de participação, para além da Zona Azul. O diálogo que aconteceu ontem foi um diálogo organizado pela Secretaria Executiva da Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais, com caucus indígenas, que são ali contemplados pelas 7 etno-regiões culturais do mundo. Então foi uma reunião organizada por eles, que nós fomos lá como convidadas, eu e o presidente da COP, o Movimento Indígena do Brasil, para acolher também as demandas deles, né, do mundo, assim como atender a um pleito que há de ter uma reunião anual com a presidência da COP durante a COP. Então, muitos indígenas de todas as regiões do Brasil estiveram ali presentes, né? Mas foi uma reunião até chamada de última hora, por conta da agenda da presidência, e a gente segue agendando outros momentos, inclusive para que tenha um momento com todos os indígenas credenciados dentro da Zona Azul. A gente está esperando que converse com o Lula, né? A gente quer uma resposta do Lula, principalmente o decreto. A demarcação, a Sônia já falou. A gente está esperando que seja a demarcação de fato, né? Mas a nossa preocupação é o decreto, a Ferrogrão. Isso não vai nos prejudicar bastante. Mas estar aqui com a Sônia, com a ministra, já é um avanço, né? E aí agora com o presidente da COP. Só que a gente precisa ser mais ouvido, né? Precisa ser mais consultado dentro dos territórios. Eu sozinha não posso falar pelo meu povo sozinha, eu tenho que consultar meu povo, sempre foi falado isso. A decisão é coletiva, a decisão é quando está todo mundo junto e decidimos junto. E é esse momento, né, de reivindicar, porque era uma luta justa, pacífica, com as mulheres e as crianças. A luta não se faz sozinha, se faz em coletivo. Sobre o projeto de carbono, vai ser tomada alguma providência? Tem um projeto de carbono lá que está operando. Infelizmente, né, o que eu vejo, tem muita empresa fazendo isso, e agora o próprio governo do estado está fazendo isso, né? Qualquer momento eu acho que vai sair do acordo aí com o governo do estado do Pará, né? Jurisdicional é demais, isso nos preocupa, né? Então por isso que ele articulou para trazer esse povo do lado dele, mas a gente vai continuar lutando para defender o território. A gente não vai permitir, porque é a nossa casa, nosso rio, né? A nossa floresta. E o rio é a mãe dos peixes. Para quem não entende, o rio tem família, tem pai, tem mãe, tem tio que mora ali dentro, que sustenta a gente.